Dando continuidade então à profecia do grande período profético de 2300 anos, nós temos aí a pergunta 11, que diz o seguinte: no fim desse tempo, o que deveria ser feito ao Messias? Vamos ver então o que deveria ser feito ao Messias no fim desse tempo. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, Daniel 9, 26, primeira parte. Então, depois dessas 62 semanas, que foi as partes iniciais aí da profecia dos 2300 anos, ao fim das 62 semanas, o Messias deveria ser tirado, o que é um significado aí de sua morte, né? Pergunta 12. Como foi então predita a destruição de Jerusalém e do santuário pelos romanos? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, Daniel 9, 26, última parte. Essa inundação aí, logicamente, não é uma inundação de água, mas é uma inundação estrangeira, pagã, de romanos que invadiram, inundaram a cidade de Jerusalém e também a submergiram em sangue. O relato histórico nos diz que corriam sangue, muito sangue, pelas ruas de Jerusalém como rios, de tão terrível que foi a mortandade que aconteceu, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 13. Que faria o Messias durante a 70ª semana? Vamos ver então o que ele faria. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, Daniel 9, 27, primeira parte. Então nós vemos aí, nesse gráfico, que Jesus, ele, na metade da última semana, você pode ver aí do ano 27 até o ano 34, que foi a última semana, um período de 7 anos. Na metade desse período, Jesus, ele morre, ele rende a sua vida, ele entrega a sua vida como sacrifício pelo pecador, e ele então cumpre exatamente essa profecia. Você percebe aí no gráfico, vamos passar aqui um outro gráfico maior para você ter uma compreensão mais detalhada. O início desse período, aí no ano de 457 a.C., com o decreto que permitia, que determinava reconstruir Jerusalém. Então, essas primeiras 7 semanas, 7 vezes 7, 49, são 49 anos, que foram do ano 457 até o ano 408, quando foi concluída a reconstrução de Jerusalém. Tá? Primeira semana, então, foi a semana da reconstrução de Jerusalém. E depois dessas primeiras 7 semanas, vem as 62 semanas, até ao ungido, o príncipe, que foi o ano 27, que foi o ano em que Jesus Cristo foi ungido, foi batizado. Então, essas 62 semanas vão do ano 408, que foi o ano da conclusão da reconstrução de Jerusalém, até o ano 27. Então, esse primeiro período, dentro dessas 69 semanas iniciais, estão as primeiras 7 semanas, que foram 49 anos de reconstrução de Jerusalém, e mais 62 semanas, 434 anos, até a unção de Cristo, o batismo de Cristo no ano 27, que foi a conclusão desse período. E na última semana, no último período de 7 anos, 3 anos e meio, foi o ministério de Cristo, onde na metade desse período, na metade dessa última semana, ele entregou a sua vida, Israel rejeitou o evangelho, e depois, no ano 34, veio o
martírio de Estevão, a morte de Estevão, concluindo então aí o período de 490 anos de misericórdia, de exclusividade do povo judaico, né? Depois do martírio de Estevão, então, o evangelho passou a ser pregado aos gentios. Então, essa é de forma detalhada, a cronologia aí do período profético inicial das 70 semanas, que estão no período de 2.300 tardes e manhãs. Mas o primeiro período são essas 70 semanas e elas esmiuçadas aí dessa forma. Vamos para a pergunta 14 agora. Que tiraria ele no meio da semana? Vamos ver o que ele tiraria no meio da semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9:27, frase seguinte. Então nós vemos aí, né, até nessa ilustração, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O cordeirinho que estava lá para ser sacrificado no sacrifício da tarde, nesse dia, ele misteriosamente, as suas cordas se desprenderam. Isso é mencionado pela escritora e profetisa Ellen G. White. Ele misteriosamente foi solto, essas cordas se rebentaram e esse cordeirinho fugiu. Não foi feito o sacrifício, esse sacrifício da tarde, porque naquele momento, às 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício da tarde, o próprio Cristo estava então rendendo a sua vida pelos pecados do mundo, né? Então, na metade dessa última semana, após aí então do ano 27, com 3 anos e meio após o batismo de Cristo, ele estava aí, então rendendo a sua vida e cumprindo exatamente, cronologicamente, de forma fantástica, esta profecia que foi mencionada a Daniel. Vamos para essa nota em nosso estudo que diz assim: pela destruição do templo e a tomada de Jerusalém, a antiga Babilônia fez cessar o serviço típico. Esse serviço foi restaurado na reconstrução de Jerusalém, mas foi pelos judeus transformado em mero formalismo e tirado por Cristo por ocasião de seu primeiro advento, quando anulou a lei das ordenanças e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Então é interessante você entender, meu querido, que esse texto de Colossenses 2,14, ele demonstra que o que foi cravado na cruz não foi a lei dos 10 mandamentos, mas foi a lei das ordenanças ritualísticas do santuário. Tá certo? Foi isso que foi cravado na cruz. Por quê? Porque agora o sacrifício verdadeiro estava sendo executado. E a partir dali não era mais necessário o sacrifício de animais. Então essas ordenanças ritualísticas de sacrifícios, elas foram cravadas na cruz. Vamos voltar aqui para a nota, que continua dizendo o seguinte: ele se tornou então ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8:2. Estabeleceu ele assim o serviço do santuário celestial. A ponta pequena, o papado, naquilo que estava ao seu alcance fazer, tirou do povo a mediação de Cristo no santuário celestial, substituindo-a pelo sacerdócio romano, com o Papa por sumo pontífice ou sumo sacerdote. A autoridade sobre esta verdade do Evangelho e sobre o povo de Deus foi concedida ao papado por causa da transgressão. Daniel 8:12. Assim como o povo de Jerusalém foi entregue às mãos do rei da antiga Babilônia pela mesma razão. 1 Crônicas 9:1. Assim o papado lançou a verdade por terra e pisou a pés o santuário e o povo de Deus. Então essa é a compreensão correta de todos esses eventos históricos, religiosos, envolvendo o papado, envolvendo o povo de Deus, que demonstram o cumprimento exato desta profecia nesses eventos históricos e religiosos que apontamos aqui. Vamos para a pergunta 18 agora. Como são novamente preditos os juízos sobre Jerusalém? Vamos ver então novas predições que foram dadas.
E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O restante de Daniel 9:27. Então isso é uma linguagem figurada, né? Essa questão da asa, etc. Vamos aí para a nota, onde nós temos uma explicação mais minuciosa. 70 semanas seriam 490 dias, e como um dia em profecias representa um ano, de acordo com números 14:34 e Ezequiel 4:6, este período seria de 490 anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi efetivada por Artaxerxes Longímano no 7º ano de seu reinado, Esdras 6:14, 7:7-8, que, como já foi citado, ocorreu no ano 457 a.C. A partir dessa data, as 79 semanas, ou 483 anos, se estenderiam até ao batismo de Cristo, em 27 Anno Domini, e o período inteiro até 34 Anno Domini, quando ocorreu o martírio de Estevão, e o evangelho começou a ser pregado aos gentios. Antes do fim daquela geração, Jerusalém foi destruída pelos romanos, em 70 Anno Domini. Os 2.300 anos estender-se-iam de 457 a.C. até 1844 Anno Domini, quando teria início o grande movimento do Segundo Advento, que convida todos para saírem da moderna Babilônia e prepararem-se para o próximo grande acontecimento, da vinda de Cristo e da destruição do mundo pelo fogo. Certo, meus amados? Então este aí é o resumo, podemos dizer assim, geral, de todo o cumprimento deste grande período profético dos 2.300 anos, tá bom? Vamos para a pergunta 16 agora. Que pergunta foi feita na visão de Daniel 8? A pergunta é essa. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Daniel 9:27. Vamos então para a compreensão desta pergunta, né? Nos próximos slides aí teremos algumas notas explicativas. A Jerusalém literal foi entregue nas mãos da antiga Babilônia, havendo assim cessado o serviço típico do santuário terrestre. Daniel 1:1 e 2. Isso era profético em relação ao que aconteceria a Jerusalém espiritual na moderna Babilônia, predito nas profecias de Daniel e João, e quanto a tirar a mediação de Cristo no santuário celestial. Daniel 7:25 e 8:13. Estas duas visões expõem a obra da moderna Babilônia, o papado, e determinam a extensão da autoridade que lhe foi permitida sobre o povo de Deus e de sua perversão do Evangelho de Cristo, ao instituir outro sistema de mediação em substituição à obra de Cristo no santuário celestial. O tema geral sobre que versa o livro de Daniel é Babilônia, tanto antiga quanto moderna. Os capítulos 1 a 6, inclusive, apresentam certos fatos históricos que culminam na queda da antiga Babilônia e na tentativa de destruir o povo de Deus. Um breve esboço histórico, que é em si mesmo uma profecia da moderna Babilônia, que suplementam a profecia histórica dos capítulos precedentes, permitindo-nos estabelecer um paralelo exato e admirável entre a antiga e a moderna Babilônias. Um breve esboço desse paralelo pode ser descrito da seguinte maneira. Vamos então para essa descrição. Número 1. Na religião da antiga Babilônia, o culto das imagens tinha papel saliente. O mesmo sucede na moderna Babilônia, né? Aí com as suas imagens de escultura do catolicismo. Pergunta 2. A antiga Babilônia, item 2, né? A antiga Babilônia afirmava que os deuses ou Deus não habitavam com a carne, pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, isto é, o haver ela nascido sem a mancha do pecado original. A moderna Babilônia ensina que Deus, na pessoa de seu Filho, não assumiu a mesma carne que nós, isto é, a carne pecadora,
Então essa aí é outra afirmação da moderna Babilônia, né, do catolicismo. Item 3. A antiga Babilônia perseguiu os que recusavam aceitar seus dogmas e adorar a Deus segundo as normas por ela estabelecidas. A moderna Babilônia faz o mesmo, né? Temos aí a prova na história com as chamadas Santas Inquisições, né? Onde muitos foram perseguidos e assassinados, das formas mais cruéis, inclusive. Item 4. O rei da antiga Babilônia exaltou-se acima de Deus e tentou fazer de seu reino um reino eterno. O mesmo fez a moderna Babilônia. Item 5. A antiga Babilônia rejeitou o evangelho verdadeiro, tal como fora ensinado a Nabucodonosor. E a queda de Babilônia ocorreu como consequência disso. A moderna Babilônia fez o mesmo com sua rejeição do evangelho verdadeiro, que lhe foi apresentado na Reforma, e sua queda é inevitável e está iminente. Nós vemos aí um paralelo fantástico, né? Item 6. A queda da antiga Babilônia aconteceu justamente no tempo em que manifestava menosprezo por todos os seus inimigos e confiança em sua própria permanência. Isto se repetirá na história da moderna Babilônia. O seu desprezo pelos seus inimigos, né? O seu atrevimento, a sua arrogância e a sua queda também virá em decorrência disso e de outros pecados mais, né? Vamos para a penúltima pergunta de nosso estudo, a pergunta 17, que diz o seguinte: que período profético, portanto, se estende até ao libertamento do povo de Deus do cativeiro na moderna Babilônia e a restauração para eles da mediação de Cristo? Vamos para a resposta. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Então esse aí é o período, né, que se estende até o libertamento do povo de Deus do cativeiro da moderna Babilônia, né? Vamos para a nota aí explicativa, que diz assim: o primitivo santuário era um tipo do santuário celestial. Hebreus 9, 23, 24, Levíticos 16, 29, 30 e 33. A purificação do santuário terrestre era típica da do celestial. E essa purificação do santuário, realizada no grande dia da expiação, é a obra final de Cristo em sua mediação pelo pecado. O começo da purificação do santuário celestial marca o início de uma nova era na experiência do povo de Deus sobre a terra, a saber, o libertamento do poder da moderna Babilônia, a restauração do conhecimento da mediação de Cristo no santuário celestial e a purificação do pecado como preparação para o segundo advento de Cristo. A purificação do santuário celestial envolve o juízo investigativo que será seguido das pragas e da vinda de Cristo. Este período, pois, determina o tempo da restauração do juízo, né? Então, nós vemos aí um importante paralelo entre estas duas situações distintas. A situação do Israel antigo, cativo na Babilônia antiga, sendo libertado aí após o período profético que indicava essa libertação, e também o mesmo simbolicamente acontecendo com o moderno Israel, o povo de Deus, nos últimos dias, sendo chamado também a sair de Babilônia, assim como os judeus foram chamados a sair de Babilônia quando o cumprimento profético para isso aconteceu, e eles retornaram para Jerusalém. Assim também o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus que procura e que deseja seguir a verdade essa que foi lançada por terra pela moderna Babilônia, é chamado a sair dessa Babilônia para ser purificado, porque a purificação ela acontece não somente no santuário celestial, quando Cristo faz aí a expiação continuada pelos pecados do seu povo, que está registrado nos registros celestiais,
Então, quando esse povo se arrepende e é perdoado por Cristo, esses pecados eles são purificados, eles são eliminados dos registros celestiais. Essa que é a purificação do santuário, né, que é feita lá. Mas também essa purificação é necessária no santuário do nosso corpo, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus onde Deus quer habitar. E se nós procurarmos purificar a nossa vida pela obediência à verdade em todos os aspectos, no aspecto alimentar, no aspecto do vestuário, no aspecto dos pensamentos, né, sendo purificados aí do pecado, que é o processo de santificação, então nós estamos trabalhando juntamente com Deus, com Cristo, nessa purificação do santuário, tá? Tanto no santuário celestial como no nosso templo, que é o santuário do Espírito Santo, o nosso corpo, né, que é o templo do Espírito Santo, que é o santuário do Espírito Santo. Então vamos aí para a compreensão mais abrangente, né, nessa ilustração dessa profecia das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. Então aí nós vemos que após o ano 34, nós temos aí o próximo período, que é 1844, que é onde as 2.300 tardes e manhãs são concluídas. Aí a partir desse período aí, o santuário passou a ser purificado. Jesus passou a passar em revista, a fazer o julgamento de todos os justos, todo o seu povo que faleceu desde Abel até os nossos dias, onde ele continua fazendo o juízo investigativo, investigando aí os registros celestiais para passar em revista todos os casos. Então, após a conclusão desse trabalho, ele trocará suas vestes de juiz, de advogado, né, podemos dizer assim, onde ele pleiteia também pelo pecador, e colocará suas vestes de juiz para vir a essa terra, que será por ocasião da sua volta, onde ele diz: virei outra vez, mas que ele virá também com seu Pai e os santos anjos. Vamos então para a última pergunta, a pergunta 18. O que se diz dos que viverem e virem o libertamento da moderna Babilônia e a restauração do evangelho verdadeiro? Vamos ver aí o que é dito. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Daniel 12, 12. Então nós temos aí o período, né, compreendido entre os 1335 dias, que são anos, né, do ano 503, que foi quando foi posta a abominação desoladora, 503 a 508, que foi o período em que começou aí o ministério sacerdotal dos papas, né, até o ano de 1838, que foi o ano em que se começou o despertamento para a profecia de Daniel, até o ano de 1843, onde também foi a conclusão aí, 1843 ou 44, a conclusão deste período. Vamos para as últimas notas de nosso estudo, que dizem o seguinte: os 1335 dias, anos de Daniel 12, 12, são evidentemente uma continuação dos 1290 dias, anos, do versículo anterior, que começa com a retirada da mediação de Cristo no período de 503 a 508, Anno Domini. Ver a pergunta 22 do estudo substituto de Cristo, página 211, que nós vimos já anteriormente, né? Você pode assistir o vídeo anterior, do estudo anterior, né? Os 1335 dias ou anos estender-se-iam, portanto, até o período de 1838 a 1843, ou seja, o tempo da pregação da hora do juízo, em preparo para a purificação do santuário e para a obra complementar do fim dos 2.300 dias ou anos de Daniel 8,14. A esse tempo, bênçãos especiais deveriam atingir os que estivessem libertos dos erros e da escravidão de Roma e tivessem a mente do povo de novo dirigida para a mediação de Cristo como grande sumo sacerdote no santuário celestial. Então, o povo, neste período, né, de 1843 a 44,
passou a compreender então que Cristo havia realmente passado do lugar santo, do santuário celestial, para o Santíssimo, para aí então começar o processo de expiação final pelos pecados do povo, e como o nosso sumo sacerdote e também advogado, poderíamos nos dirigir diretamente a ele, não ter aí a intercessão, a mediação de nenhum sacerdote terreno da moderna Babilônia, né? Vamos para a nota final, nota geral sobre as profecias de Daniel. O segundo capítulo de Daniel apresenta em breve esboço o programa divino de história, que culmina no estabelecimento do eterno reino de Deus. O sétimo capítulo de Daniel apresenta algo mais pormenorizado, a história desses reinos terrestres, que deveriam preceder o estabelecimento do reino de Deus, sendo o ponto central da profecia a ponta pequena e seus esforços para trocar as leis e os preceitos divinos e destruir os súditos do reino celestial. O período determinado pela supremacia desse poder, o papado, 1260 anos, também é indicado. A profecia do capítulo 8 de Daniel abrange o período que vai desde a era da restauração ao tempo dos reis persas e o estabelecimento do povo de Deus em sua terra natal, até a época da restauração, que precede o segundo advento de Cristo, e o estabelecimento de seu reino eterno. Neste capítulo, o tema principal é o esforço do papado para substituir a obra intercessória de Cristo pelo seu próprio sistema de mediação e a apresentação do período profético, os 2300 anos, no fim do qual o sistema falso introduzido pelo papado deveria ser amplamente divulgado e denunciado, né? Os capítulos restantes de Daniel acrescentam alguma coisa às profecias do segundo, sétimo e oitavo capítulos e mostram que no fim da primeira porção do período dos 2300 anos, as 70 semanas ou 490 anos, o Messias devia aparecer e ser tirado, depois do que viria a destruição de Jerusalém. No período final são apresentados dois novos períodos, os 1290 anos e os 1335 anos, no fim dos quais, como nos 2300 anos, deveria ocorrer um movimento preparatório para o estabelecimento do eterno reino de Deus na terra, de acordo com as profecias do segundo e sétimo capítulos. Então, estes são os detalhes compreendidos nesta lição que acabamos de estudar sobre esse grande período profético, né, dos 2300 anos de Daniel 8, 14, né, onde foi dito até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa profecia precisa ser minuciosamente estudada para que se compreenda melhor, portanto nós sugerimos que você estude novamente, busque livros que falam sobre este assunto. Nós temos alguns materiais disponíveis em nosso site, em literatura, também em DVD. Você pode então ali fazer seu pedido e estudar mais detalhadamente este assunto para que você compreenda melhor. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor para cada um de vocês e que Deus continue nos abençoando e iluminando na compreensão da sua palavra. É o que eu desejo a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, obrigado pela atenção, obrigado por estar conosco aí estudando a palavra de Deus e até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir. Tchau.